Vamos ler hoje Filipenses capítulo de número 3, pela última vez nessa nossa etapa de estudos aqui, de meditações, nessa epístola de Paulo aos Filipenses. Na semana que vem, quarta-feira que vem, pela graça de Deus, nós estaremos começando no capítulo de número 4, o último capítulo dessa epístola de Paulo aos Filipenses, que nós começamos na primeira quarta-feira de agosto do ano passado, e estamos nela até aqui, terminando hoje o capítulo de número 3. Então leiamos em oração Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O nosso tema de hoje, é um tema que ele, de acordo com a Escritura Sagrada, ele não é um tema controverso e nem difícil de entender. Mas, infelizmente, de acordo com as divisões denominacionais e divisões teológicas que foram surgindo aí nestes 500 anos de reforma protestante, infelizmente no meio de evangélicos esse tema se tornou um tema controverso sem necessidade, tá? Sem necessidade, porque isso aqui não é um tema teológico, Esse tema, repita comigo, predestinação. Esse tema não é um tema criado por nenhum teólogo. Esse tema foi inspirado por Deus aqui na Bíblia Sagrada. É uma doutrina bíblica, ok? Nós precisamos entender duas coisas antes de prosseguirmos aqui, falando do nosso tema de hoje, encerrando Filipenses capítulo 3, Existe, vamos dizer assim, tira o pré e fale destinação. E agora fale com o pré, predestinação. Existem as duas coisas e são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. O que é sem o pré, o que é destinação? Destinação é o justo destino de todos os pecadores. Destinação é o justo destino de todos os pecadores. Qual é o justo destino de todos os pecadores? A condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. O que o homem ganha com o pecado não é vida eterna com Deus. O que o homem ganha com o pecado, é justa condenação. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. O pecador é digno do seu salário, que é a condenação. Isso é a destinação de todos os homens por causa do pecado, Porque nós vamos entender predestinação e vamos entender uma coisa: Deus não predestinou ninguém para condenação. Não. Deus não criou o homem para ser condenado. Deus não criou o homem para condenação. A Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Portanto, a destinação para a condenação eterna é justiça de Deus em razão do pecado do homem. Em razão do pecado do homem. Muito bem, isso aí é a destinação. Agora, o que é a predestinação? A predestinação é o ato justo, misericordioso de Deus e, o que muita gente não entende, é essa terceira coisa, um ato de direito de Deus. Direito de Deus de ter escolhido
dentre todos os pecadores, justamente destinados à eterna condenação, ele escolheu não muitos, escolheu poucos. Escolheu poucos. Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Escolheu poucos e a esses poucos ele predestinou para a vida eterna com ele. Os predestinou para a salvação. O que é predestinar? Predestinar é dar o destino antes. Esse antes, esse pré, foi antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus conheceu todos os seres humanos que viriam a existir em todas as gerações, incluindo cada um de nós. E a partir do conhecimento dele, por ter conhecido a todos, ele quis, usando simplesmente o conselho da sua vontade, como está em Efésios capítulo 1, usando o conselho da sua vontade, entre todos esses pecadores, entre todos esses seres humanos, que Deus sabia que iam pecar, e teriam como destino, por causa do seu pecado, a condenação eterna, Deus elaborou a obra da salvação em Cristo Jesus, seu Filho, para tirar do destino de condenação os que Ele escolheu e predestinou para o destino de salvação. Deus tem direito de escolha. Nós vivemos em um mundo em que todas as pessoas querem bater no peito e dizer que elas têm direito de escolha. Aí quando prega que Deus também escolheu, aí tem gente que faz biquinho e fala assim: mas não pode ser, aí é injustiça da parte de Deus. Espera aí, quer dizer que todos os homens podem ter escolhas e Deus não? Deus tem todo o direito de escolher, e Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu é quem vos escolhi. Então, olha só, uma coisa é antes e a outra coisa é depois. Destinação, depois do pecado. Depois do pecado, toda a humanidade está destinada à justa condenação. Predestinação é antes. Deus, sabendo que toda a humanidade seria digna, réu de justa condenação, Ele decidiu, usando a sua livre vontade. Se existe um ser que tem livre vontade, esse ser é Deus. Usando a sua livre vontade, a sua santa vontade, a sua vontade, Romanos 12:2, que é boa, agradável e perfeita, Deus escolheu poucos e os predestinou, determinou antecipadamente que eles seriam salvos, que o destino deles seria a pátria celestial, seriam a casa do Pai, eles seriam filhos de Deus. E antes da fundação do mundo, Deus já escreveu o nome desses predestinados, destes eleitos, no livro da vida do Cordeiro. Tem hereges por aí que fica pregando que Deus está escrevendo ainda o livro da vida. Não, o livro da vida já está acabado. Por isso ele se chama livro. Ele já foi escrito antes da fundação do mundo, com os nomes de todos aqueles que Deus conheceu de antemão
lê isso em Romanos 8, 29. Ele conheceu de antemão, conheceu antes da fundação do mundo, e dentre todos quantos ele conheceu, ele predestinou aqueles que ele escolheu para presenteá-los com vida eterna, com salvação, e cumprir na vida deles o propósito da obra da salvação, que é serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. Glória a Deus. Por que os demais não são salvos? Porque Deus também deseja, sendo justo, executar na maioria dos seres humanos, porque a salvação não tem quantidade, a salvação tem minoria, a condenação tem maioria, e isso também foi plano justo, vontade justa de Deus. Deus é justo, e sendo justo, Deus pune justamente os pecadores. Pune justamente os pecadores. E aqueles que foram predestinados, eles não foram predestinados porque ficaram sem punição, não. Por esses, Jesus veio para ser punido no lugar deles, para que esses fossem perdoados, porque Deus os predestinou para a vida eterna, para cumprir neles o seu propósito de santidade. Isso tudo que eu falei para vocês aqui não foi inventado por nenhum teólogo. Isso é Bíblia Sagrada. Isto é Sagrada Escritura. Isto é, nas palavras de Martinho Lutero, sola Escritura. Isso é Bíblia. Nós vivemos num tempo muito crítico para o cristianismo genuíno, para o cristianismo verdadeiro. É que a maioria dos cristãos, e com especialidade cristãos que se dizem protestantes, evangélicos, são ignorantes crassos de Bíblia. Gente que não está lendo Bíblia, muito menos meditando, inclusive sendo pastores, muitos deles. Pastores ignorantes de Bíblia, pastores que não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida, quanto mais das pessoas que estão nas igrejas, que eles estão, entre aspas, pastoreando. Não estão pastoreando, são cegos, como Jesus disse, guiando cegos. O destino de todos é cair no mesmo abismo. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas, João capítulo 10, ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, por isso elas me conhecem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque ninguém tem poder de arrebatá-las das mãos do meu Pai, que mas deu. Foi o Pai que me deu essas ovelhas. E por isso Jesus disse que é por essas ovelhas que Ele ora lá no céu, que Ele intercede sentado à direita de Deus. João 17:9, Pai, é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que do mundo tu me deste. Eram teus e tu me deste. Estes são os que foram, como Paulo escreveu em Efésios 1:4, aqueles que Deus escolheu em Cristo
antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Glória a Deus. Isso é doutrina bíblica. Agora, quero alertar vocês para uma coisa que é mentira. Tem gente que difama por aí a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição, querendo dizer para as pessoas assim: ó, esse povo que acha que já é predestinado, esse povo que já acha que é eleito, eles pensam que pode ficar pecando à vontade, pode viver do jeito que quiser, porque já estão eleitos, já estão predestinados. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira. Não. Nós não fomos predestinados e eleitos para continuar vivendo em pecado. Fomos predestinados e eleitos para ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. Aleluia. Então, as pessoas que falam essas coisas são levianas. Isso é leviandade. Se alguém disser: eu posso pecar à vontade porque eu já estou predestinado e eleito, isso aí é um leviano e está deturpando a palavra de Deus, porque não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina: sede santos. Deus fala na palavra: sede santos, porque eu sou santo. Jesus diz: vai e não peques mais. A Bíblia fala: arrependei-vos. A Bíblia diz: confessai o pecado e deixai o pecado. A Bíblia diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se alguém diz que é de Deus, mas continua nas trevas, é um mentiroso. Anda ainda nas trevas, é um mentiroso. Quem é de Deus não vive mais na prática do pecado. Portanto, essas pessoas, como Paulo diz em Romanos, são indesculpáveis. Então esse é o nosso tema aqui. Eu explanei para vocês aqui, né, só no nosso título de hoje da mensagem. Diga de novo: predestinação. O título que eu dei para esses últimos 4 versículos do capítulo 3 de Filipenses, versículos 18 a 21, foi, diga, presente e futuro. Onde estão os eleitos de Deus no presente e onde estarão os eleitos de Deus no futuro? No presente, os eleitos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, estão vivendo no mundo ateísta. Foi o que nós vimos na semana passada. O ateísmo domina esse mundo. Davi disse em um dos salmos que ele escreveu no livro dos Salmos que as nações, e está incluído aí o Brasil, Israel, Estados Unidos, Japão, todas as nações da terra. Isso que a Bíblia fala sobre todas as nações da terra. As nações caíram na própria cova que elas abriram. A cova que as nações abriram e que elas caíram nessa mesma cova chama-se ateísmo. São nações sem Deus, povos sem Deus, pessoas sem Deus, cultura sem Deus, costumes sem Deus, diversões sem Deus, entretenimentos sem Deus, sociedade sem Deus. Isso inclui religiões sem Deus. Ateísmo significa sem Deus. As nações caíram na cova que elas mesmas cavaram. Caíram na cova do ateísmo.
Enquanto filhos de Deus, neste mundo, nós vivemos em meio a um sistema ateísta. Um sistema que bate na nossa cara todo dia. Um sistema que cospe na nossa cara todo dia. Um sistema que odeia Deus, odeia Jesus, odeia o Espírito Santo, odeia a verdade, porque o pai deles é o pai da mentira, odeiam a verdade, odeiam a palavra, e por isso Jesus disse para quem é seus verdadeiros discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Esse é o sistema no qual nós vivemos no presente século, e nós temos uma missão nesse presente século, uma missão dupla: orar em favor de todas essas pessoas decaídas. 1 Timóteo 2:1. E pregar o evangelho a todas elas. Marcos 16:15. Pregai o evangelho a toda criatura, temperando esse evangelho com o verdadeiro testemunho de Cristo. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. É isso que nós temos que estar fazendo aqui no presente. Enquanto estivermos neste presente século, neste presente tempo, nesta presente realidade, diante de inimigos de Deus, diante de inimigos da cruz de Cristo, diante de pessoas que o seu Deus é o seu próprio ventre, são elas mesmas, que só servem a si mesmas, não servem a Deus, porque nesse presente século, Deus quer cumprir para nós o que Ele falou através do profeta Malaquias, no final do capítulo 3 de Malaquias: eu vos mostrarei a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Como pessoas que servem ao Senhor, vivemos no presente diante de pessoas que não servem ao Senhor, e temos que ser diante dessas pessoas no meio desse mundo o que Jesus disse no Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É isso no presente. E o futuro? O futuro para o qual fomos predestinados é o que nós vamos ver hoje, está nos 2 últimos versículos. Então, versículos 20 e 21, então diga futuro. De novo, futuro. Aleluia. Glória a Deus. Eu já evangelizei muitas pessoas, conversando com elas assim, no tu a tu, sabe? De pessoa para pessoa. E nessa evangelização a gente acaba pegando assim uma certa intimidade de falar com elas, com essas pessoas. O Espírito Santo vai abrindo para a gente falar, né? E pessoas que estavam assim, sempre rejeitando, né? Não recebem a palavra. Eu falei para ele assim, ó, cara, sabe qual a diferença entre nós dois? Eu tenho um futuro, mas o seu é tenebroso. O seu futuro é tenebroso. Aproveita o seu presente, tá? Porque o seu futuro é tenebroso. Você não tem um bom futuro, não. O futuro dos que foram predestinados é glorioso. O futuro de quem não foi é tenebroso. Vai acontecer com eles, eles vão sentir na pele o que está em Hebreus, na carta aos Hebreus. Horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Muito bem, mas o apóstolo Paulo aqui nos encerra essa epístola, né? Falando do futuro glorioso dos que foram predestinados por Deus para a salvação. No versículo 20 nós temos o título, diga, Pátria Celestial. A pátria celestial é a pátria dos predestinados.
de mais ninguém, de nenhum outro ser humano. Todos os demais seres humanos vão ficar excluídos dessa pátria. Essa pátria celestial, ela não é uma pátria inclusiva. Ninguém entra nessa pátria a não ser por meio de Jesus Cristo. E nessa pátria nós vamos experimentar o ápice, o clímax da nossa salvação, que Paulo fala no versículo 21, diga glorificação. Os 3 níveis da salvação: conversão, santificação, glorificação. Nós já passamos pela conversão, estamos passando pela santificação, e quando Jesus voltar, vamos experimentar a glorificação, que é o que Paulo trabalha aqui no versículo 21. Vamos ver o versículo 20. Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vocês. Aleluia. Agora vamos ver o 21, já que hoje vamos ver os 2 versículos. Glorificação. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vocês. Aleluia, glória a Deus. Bom, agora vamos ler novamente, vamos ler juntos agora os 2 versículos sem interrupção, tá bom? Sem interrupção, leia comigo, juntos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Primeiro ponto que nós vamos ver aqui no versículo 20, né, cujo título é, diga, Pátria Celestial. Paulo diz assim, ó: a nossa pátria está nos céus. Repita só essa frase. Espera um pouquinho aí. Nossa, quem é que está incluído aí nesse nossa? Todo mundo? Paulo, quando diz a nossa pátria está nos céus, ele está falando em nome de todos os eleitos de Deus. Ele está falando em nome de todos aqueles que foram predestinados por Deus a morar no céu. Aleluia. Mesmo que não mereçam, mesmo que sejam merecedores de condenação, tanto quanto todos os demais que não vão morar no céu, mas foi do agrado de Deus dar-lhes, agraciar-lhes com a eterna salvação. E por isso Deus lhes preparou uma pátria. A nossa pátria está nos céus. Eu gosto como o autor da carta aos Hebreus falou sobre isso. Abra aí na sua Bíblia, na carta aos Hebreus, naquele capítulo tão importante lá que fala sobre pessoas de fé, capítulo 11 de Hebreus, tá?
capítulo 11 de Hebreus. Olha só, eu quero que vocês leiam comigo do versículo 13. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Do 13 ao 16. Hebreus 11, do 13 ao 16. Estes versículos falam dos predestinados por Deus para a salvação eterna. Encontraram? Então leiamos juntos agora com fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A cidade que Deus preparou é a Nova Jerusalém. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, que pode ser chamada tanto de pátria como de cidade. Aqui um pouco antes aí desse texto que nós lemos em Hebreus 11, quando fala de Abraão, olha o que fala aqui de Abraão nos versículos 9 e 10. Hebreus 11, 9 e 10. Leamos juntos. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não estava pensando mais numa terra prometida por Deus aqui na terra. Abraão estava pensando na terra, na cidade que Deus havia já edificado no céu, que Jesus chamou em João capítulo 14 de a casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. O Pai nos preparou uma casa, o Pai nos preparou uma cidade, o Pai nos preparou uma pátria. A nossa pátria, repito de novo a frase depois de mim, a nossa pátria está nos céus. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que nós não somos mais brasileiros. A nossa pátria não é mais Brasil. Nós estamos no Brasil como? Aqui, acabamos de ler em Hebreus 11, versículo 13. Estamos aqui no Brasil como estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Estrangeiros e peregrinos. Filhos de Deus não são brasileiros, não são israelenses, não são norte-americanos, não são mexicanos, não são russos, não são ucranianos, não são iranianos, não são palestinos, não são iraquianos, não são japoneses, não são africanos. Filhos de Deus, a pátria deles está no céu. Filhos de Deus aqui na terra, onde quer que estejam, são peregrinos e estrangeiros. A nossa pátria não é aqui.
A nossa pátria está nos céus. Fomos predestinados para os céus. As pessoas que vão ser condenadas, elas vão ser condenadas porque elas não têm uma pátria no céu. A pátria delas é aqui. Esses são os brasileiros que vão para o inferno e depois para o lago de fogo de enxofre, porque a pátria deles é o Brasil. A nossa pátria não é mais o Brasil. A nossa pátria está nos céus. Espera um pouquinho, o que eu estou falando, gente? Eu estou falando aqui para vocês que a nossa pátria está nos céus. Espera aí, isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Não estou, vocês não estão me respondendo. Isso está na Bíblia, deixa eu sair dali de trás. Isso está na Bíblia. A nossa pátria está nos céus. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Então quem está dizendo isso para nós? Deus está dizendo isso para nós. Deus está dizendo para nós que o Brasil não é a nossa pátria, que o céu é a nossa pátria. É Deus quem está dizendo isso. Não é Paulo, não sou eu, não é nenhum teólogo. É Deus quem está dizendo: eu tenho filhos, eu criei filhos, eu salvei filhos, eu dei o meu filho para eu adquirir filhos pela obra da salvação, e os meus filhos batizados em meu nome, batizados em nome do meu filho, batizados em nome do Espírito Santo, os meus filhos, a pátria deles é comigo no céu. A sua pátria não é na terra. Para de ser patriota no Brasil. Seja patriota do céu. Seja patriota do céu. Pare de ficar aqui querendo defender Constituição brasileira. A sua Constituição é a palavra de Deus. Essa é a Constituição eterna. Essa é a palavra eterna. É a palavra de Deus. Para de fazer política nessa terra, que essa política é suja, é corrupta, é reino dividido, serve ao pai da mentira. Nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus que declarou: o meu reino não é deste mundo. Se você foi salvo, é a esse reino que não é deste mundo que você pertence. Que idiotice! Igrejas na política, pastores na política, crentes na política, e querendo usar Deus como seu cabo eleitoral, querendo usar o nome de Jesus para ganhar votos, querendo usar o título de evangélico para ganhar voto. Essas pessoas são traidoras do evangelho, traidoras de Jesus, porque Jesus não se envolveu em política, e os discípulos dele também não se envolvem em política, porque política é luta de quem é cidadão dessa pátria, e nós não somos mais. Nós somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu. A nossa bandeira não é verde, amarela, azul e branca. A nossa bandeira é o Senhor. Está escrito na Bíblia: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Nós não saímos na rua levantando bandeira do Brasil, ou bandeira de Israel, ou bandeira de alguma nação, e nem com placa com o nome de político disso, político daquilo, candidato daquilo, porque nós não fomos lavados, remidos, comprados por alto preço, pelo sangue de Jesus, para nos transformar em cabo eleitoral de algum político, para anunciar por aí o nome de algum político. O único nome que nós anunciamos é o nome de Jesus. Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amados, as nações da terra, elas estão sendo encaminhadas para a sua total destruição.
O Brasil será destruído, Israel será destruído, Estados Unidos será destruído, as nações serão destruídas. Uma nação vai sobreviver na eternidade, se chama Reino de Deus. A nossa pátria está nos céus. E por sermos poucos escolhidos, Jesus disse assim, não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Aleluia. Por isso os que são de Cristo Jesus, Paulo disse uma coisa interessante em 2 Timóteo, quando ele deu um exemplo, ele deu o exemplo do soldado. Paulo disse assim, 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4. 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Sabe o que significa isso? Não nos envolvemos com as lutas dessa pátria, não nos envolvemos com a luta desse estado, não nos envolvemos com as lutas dessa cidade, porque a nossa cidade está lá em cima. A nossa milícia não é neste mundo. Estamos aqui como o que Paulo colocou em 2 Coríntios capítulo 5, embaixadores. 2 Coríntios, agora eu vou para 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus para todas as pessoas. Não importa quem elas sejam, não importa que tipo de pecadores sejam, e não importa quais sejam os seus pecados, nós temos a mensagem da reconciliação. Ou vocês se reconciliam com Deus, ou vocês se convertem a Deus, e se não se converter, veja o que acontece com quem não vai se converter. Salmo 7, aleluia. Tudo que eu falo aqui não é de mim não, mas daqui, de Bíblia, de palavra de Deus. Salmo 7, versículos 12 e 13. Salmo 7, versículos 12 e 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Converte não, para você ver, bichinho. Pensa que Deus vai passar a mão na cabeça de algum pecador? Deus não passa a mão em cabeça de ninguém não. O que Deus quer colocar na nossa cabeça é a sua palavra, é o seu conhecimento, é a sua sabedoria, é o seu entendimento, é a sua verdade. Deus quer abrir os nossos olhos, Deus quer despertar as nossas almas, Deus quer nos levantar do marasmo que está aí nesse mundo dominado por Satanás, para dizer não, eu sou diferente, eu sou dele, eu pertenço a ele. Eu tenho um dono, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Aqui na terra, dai a César o que é de César. Mas presta atenção, não dê a César o que é de Deus. Não dê a César o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus.
César quer os impostos? Dá os impostos, sem chiar, sem reclamar. É só isso. Você tem que se dar a Deus. Eu sou de Deus, eu não sou de César. Eu sou de Deus. Eu não pertenço ao Brasil, não pertenço aos governantes do Brasil, não pertenço aos políticos do Brasil. Pago meus impostos, porque Jesus diz: dai a César o que é de César. Eles são César. Mas eu não dou a César o que é de Deus. A minha vida não é deles, a minha vida é de Deus. Eu não sirvo a eles, eu sirvo a Deus. Eu não adoro a eles, eu adoro a Deus. Nenhum deles é meu mito. Deus odeia mitos. Deus é o meu Deus. Está bem claro? A nossa pátria está nos céus. Quem é do céu é completamente diferente de todo mundo que é da terra. Quem quiser ser igual às pessoas da terra se transforma em inimigo de Deus. Jesus disse: vós só sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 15:14. Aí sois meus amigos. Então, por isso a nossa pátria está no céu, e enquanto estamos aqui na terra, nós aguardamos. A nossa esperança é esperando Jesus. Nós não temos esperança que o Brasil vai melhorar, nós não temos esperança que Goiás vai melhorar, nós não temos esperança que Anápolis vai melhorar, nós não temos esperança que o mundo vai melhorar. O mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar, porque o que está acontecendo no mundo é o que o Filho de Deus, Jesus Cristo, declarou: multiplicação da iniquidade. Não temos esperanças neste mundo, não temos esperanças em economia, não temos esperança em dinheiro, não temos esperança em bens, não temos esperança em homens, não temos esperança em futuro na terra. A nossa esperança, que vem do verbo esperar, é essa: estamos esperando, estamos aguardando o nosso Salvador vir nos buscar, vir nos arrebatar desse lugar, vir nos tirar desse vale da sombra da morte. Mas até que Ele venha, nós andamos nesse vale da sombra da morte e não tememos mal nenhum, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E quando Ele vier, então, transformará esse corpo de humilhação, esse corpo aqui nos ajuda, aquilo que nós pregamos aqui domingo à noite, nos ajuda a nos humilhar. Esse corpo é um corpo de humilhação, porque desde que você nasceu, você está ficando velho. Desde que você nasceu, você está ficando velho. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você está ficando velho. Desde que você nasceu, você está ficando velho. A ilusão, dos adolescentes: eu quero completar logo 18, eu quero completar logo 20. Aí depois, quando está lá idoso, meu Deus do céu, que saudade daquele tempo que eu não tinha visto. O nosso corpo é um corpo de humilhação. E Deus aproveita disso para nos humilhar, para tratar a nossa soberba, o nosso orgulho, nossa prepotência, nos quebrantar e nos ensinar a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, até que no tempo oportuno Ele venha nos exaltar em glória, como já aconteceu com Jesus. Jesus foi modelo de humilhação. Por isso Deus o exaltou, como nós vimos nessa epístola no capítulo 2. Então Jesus, na sua vinda, Paulo diz que essa transformação aqui vai acontecer. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala isso, que essa transformação vai acontecer num piscar de olhos. Num piscar de olhos seremos transformados para ter um corpo igual ao corpo que Jesus tem agora,
assentado à direita do Pai, num corpo de glória. Porque essa é a eficácia do seu poder. Em grego, aqui tem escrito duas palavras e as duas significam poder. As duas significam poder. Onde está escrito aí eficácia, em grego está escrito energeia, que em português a gente conhece energia, né? Energeia é uma palavra para poder em grego. E onde está escrito poder, está escrito dinamis. Dinamis, que também é poder, dinamismo é poder, dinamis. Duas palavras gregas aí para poder. Tem 4 palavras gregas para poder. Neste versículo tem 2 delas. Então, segundo o poder do poder que ele tem, seria segundo a energia do dinamis que ele tem. Significa energia, a gente poderia traduzir assim, segundo a força que o dinamis, o poder dele tem de subordinar a si todas as coisas. Subordinar a si todas as coisas. Jesus profetizou em João capítulo 12, antes de ir para a cruz: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. E esse atrair é subordinar os condenados à condenação e os salvos à eterna salvação. Subordinar, porque quem subordina é Senhor. Por isso está escrito aqui em Filipenses 2:11: todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus é Senhor. Jesus é alguém que recebeu do Pai toda a autoridade. Mateus 28:18: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o Pai deu a ele autoridade para subordinar tudo e todos. Ao chegar ao céu, se cumpriu o Salmo 110:1. O Pai disse para Jesus: assenta à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu coloque todos subordinados a ti, para sempre, para toda a eternidade. Aleluia. Assim nós encerramos Filipenses capítulo 3. Quarta-feira que vem vamos iniciar mais uma jornada, a última jornada aqui dentro de Filipenses, no capítulo de número 4. Nesse capítulo 3, nós somos ensinados que ainda não somos perfeitos, ainda não atingimos a perfeição. Por isso estamos aqui para fazer uma única coisa: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançar para aquelas que diante de nós estão, prosseguirmos para o alvo. O alvo é a santidade, para conquistar essa santidade para a qual nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Aleluia. Porque a nossa pátria está nos céus. Aleluia. Essa é a única bandeira que nós levantamos. O Senhor é a nossa bandeira, o que nos deu uma pátria no céu. Porque daqui da terra nada vai sobrar. Passará o céu e a terra. Essa terra vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso, Jesus, nós oramos a Ti como Pedro orou: a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna